difundir dentro das organizações que permitam, às vezes, o acesso simultâneo de muitas pessoas nas diversas áreas, buscando essas mesmas informações, ou seja, todas integradas e, principalmente, a mesma informação. Porque, às vezes, aquela planilha em Excel que eu estava fazendo, o Marlon também tem uma lá parecida. Só que, por incrível que pareça, pode ser que os dados dele sejam completamente diferentes do meu. Então, isso a gente precisa mudar esse modo de pensar, né? Essa informação ela tem que ser única. Certo? Compartilhamento e integração. Seriam duas palavras importantes na gestão por processo de negócios? Compartilhamento e integração. É isso? Tem uma outra questão também importante que é quando as pessoas trazem muito para dentro delas, né, essas informações, elas não compartilham e tudo mais, o esforço às vezes é duplicado. Sem dúvida. Então, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa e ninguém sabe. Quando a gente começa a fazer implantação de processo dentro de uma organização, várias vezes que eu participei dessas implantações, uma primeira resistência que as pessoas têm é o seguinte: poxa, mas em 8 horas por dia eu já não consigo fazer o que eu faço no dia a dia. Agora você está pedindo para eu gastar mais 1 hora para fazer processo? Ou seja, de onde que eu vou tirar essa hora? Né? E, na verdade, a implantação de processo está entrando na organização justamente para ela conseguir controlar as 8 horas dela. Otimizar o seu tempo. Otimizar o que ela faz. Né? Então, não é uma coisa a mais a ser feita, é algo para melhorar o que já faz. Né? Só que essa resistência é muito comum de acontecer, porque ela acha que é um trabalho a mais a ser feito. Então, essa mudança cultural é o principal ponto de implantação. A resistência, porque acho que terá um trabalho... Uma carga de trabalho maior. Uma carga de trabalho maior, e também eu vou ter que abrir a portinha do meu feudo, como falava o professor Tom. Exatamente. Vilmar, como que você vê essas questões? Você se depara com essas situações que os professores estavam colocando? Sim. Sobre o que o professor Tom falou, sobre cada um ter a sua própria planilha, e mesmo que o seu companheiro do lado tenha uma planilha parecida, normalmente as informações não batem. A gestão por processos, ela proporciona uma metodologia padrão para todos os usuários conectados falarem a mesma língua. Então, por exemplo, se no final do meu projeto eu gero um relatório e por exemplo, o professor Marlon vai utilizar esse relatório, eu sei exatamente como passar essas informações para ele. E quais informações estão utilizando. Por exemplo, se eu não utilizar a gestão por processo, eu posso gerar um relatório que às vezes ele nem usa. E acaba fazendo um esforço a mais. E então é comum? Bem comum. Essas situações aqui relatadas numa organização. Isso. Infelizmente. E com relação à gestão de qualidade, como que nós poderíamos também... É possível inserir esse sistema na gestão de qualidade, fazendo um paralelo? Sim, eu acho que sempre que a gente fala em processo, a gente está falando também em qualidade, né? Certo. Regina, eu adoro dar aula, e todas as vezes que a gente começa, adoramos, né? A gente começa sempre falando da onde começa a qualidade, né? Ela começa de dentro da gente, né? Ela começa no nosso relacionamento, começa num aperto de mão de qualidade, começa num sorriso de qualidade, começa... Então, se a gente consegue trabalhar essas questões pessoais, nós conseguiremos levar isso para dentro da empresa, né? Dentro da família, nos relacionamentos, e assim a gente vai trabalhando essas questões. Dentro das empresas, é lógico que nós vamos falar de qualidade da matéria-prima, qualidade do material de processos, qualidade do produto acabado, qualidade relacionada ao produto, à revenda, à distribuição, ao que está no cliente. Então, todos esses itens que eu comentei, eu diria até que são processos que a gente precisa cuidar de ter uma melhor performance, um melhor resultado, não ter retrabalho, não ter defeitos, fazer com a máxima qualidade possível. Certo. E qual seria o papel da tecnologia, da informação, então, na integração da gestão de processos? Você ter controle de toda essa informação e dispor isso para os usuários no momento que ele precisa, de forma rápida, a gente vai depender de um sistema de informação. O problema é que quando você vai comprar um sistema de informação hoje, qualquer que seja o sistema, ele já vem pronto. Então, por exemplo, todo mundo já utilizou o Word, mas quantos % do Word cada pessoa utiliza?
sei lá, eu fiz curso de informática, fiz mestrado, desenvolvi toda a minha tese no Word e tudo mais, mas eu acho que no máximo 15% do Word eu utilizei. Ou seja, 85% do que tem lá dentro eu nunca vi, ou nunca usei. Sim. Então você já vem com um sistema pronto que não foi feito para o que eu preciso. Como a empresa ela tem pouco tempo para se adaptar, e as mudanças ocorrem no dia a dia, mudanças de leis governamentais, mudanças de foco, de mercado e assim por diante, o sistema de informação também tem que vir com esse embasamento. Só que se você solicitar para uma empresa de software fazer um sistema hoje para o que você precisa, talvez leve 1 ano e meio para fazer. Quando o sistema ficar pronto, passou 1 ano e meio, teu processo já deve ter mudado novamente. Certo. Então você está sempre correndo atrás de um novo sistema, porque nunca vai ter um sistema pronto. A ideia de gestão por processo é que você consiga integrar tudo isso. Se eu sou a pessoa de negócio, não sou a pessoa de TI, sou o cara de negócio, e eu consigo mapear meu processo, e a partir dali já ter um sistema de informação, isso eu consigo fazer em tempo real. Ou seja, se eu terminar meu processo hoje, amanhã eu tenho ele rodando. Então eu não tenho esse gap no mercado para ir atrás de um sistema de informação para poder me fornecer isso. Então a tecnologia, quanto melhor aplicada dentro de gestão por processo, mais vai dar poder para a empresa se estabilizar dentro do seu próprio processo. Né? Essas mudanças acontecerem muito rápidas. Uma consultoria até que eu fiz uma vez, e a gente pegou um caso bem... parecia muito simples, mas na empresa já acontecia isso há mais de 7 anos. Existiam projetos que eram assinados dentro da organização, e a última assinatura era de um diretor. Só que esse diretor viajava demais. Né, porque tinha reuniões fora, era Alemanha, Estados Unidos, França e tal. E os processos iam se acumulando na mesa dele. E ele era o último que assinava. Sim. Aí um dia a gente sentou com ele, uma vez que ele estava aqui, a gente sentou com ele e falou assim, mas qual é a regra que você utiliza para assinar esse documento? Ele olhou para a gente e falou assim, não, eu olho o documento, se o meu diretor administrativo assinou, eu assino. Poxa, então o que valia era a assinatura do diretor financeiro, não era dele. Certo. Mas o processo ficava engavetado 2, 3, 4 meses. Ou seja, qual que é o impacto 2, disso? 3, 4 meses, mas dependendo. Isso significa muito dentro de uma organização, não é, professor? Então você tinha um gap de 2, 3 meses, atravancava o processo da organização por causa de uma assinatura, mas na verdade era um problema de processo, porque se tirasse a assinatura dele ou alguém, a assinatura do diretor tivesse aquela valia naquele momento, esse gap de 2 meses não ia existir. Ou seja, então você identificar esses pontos, melhorar esses processos, é o que está dentro dessa gestão. Então, Regina, aí tem uma coisa bacana nesse exemplo. A tecnologia de informação pode melhorar e agilizar esse processo? Pode. Hoje, se ele tiver um telefone, um smartphone, ele vai receber, através de um sistema desenvolvido, essa solicitação de aprovação. Ele pode ler esse projeto, veja quem fez a assinatura eletrônica e pelo próprio celular ele pode fazer a aprovação desse sistema. Esse é um olhar. Certo. O outro olhar é tentar entender cada uma dessas atividades que são desenvolvidas dentro desse processo. Realmente precisa ter essas etapas? Nós podemos suprimir essas etapas? Então, esse pensar, essa reflexão sobre essas atividades que são feitas, eu acho que nesse processo o ganho é muito grande. Porque você pode eliminar atividades, não é eliminar pessoas, pelo amor de Deus, eliminar atividades Sim. que não estão agregando valor ou que não têm a menor razão de existir. Ou a resistência das pessoas, né? Essa é uma questão. Vamos começar a ver quais são os processos. Estão querendo tirar alguém. Exatamente. Não estamos querendo nesse formato. Diminuir o número de funcionários, extinguir alguns departamentos. Na verdade, você quer adequar o processo com um contingente de pessoas que tem... Para otimização de tempo. E melhoria. Se eu tiver tempo sobrando, talvez eu consiga fazer mais coisas. Né? Então, eu posso até melhorar meu processo, produzir mais. Pegar uma pessoa muito eficiente para fazer algo errado é o pior erro que tem. Né? É melhor você pegar uma pessoa ineficiente, mas pelo menos não vai gerar muito erro. Agora, se essa pessoa é eficiente e ainda está fazendo errado, ela está exponenciando o erro. Né? Sem dúvida. Bom, estamos caminhando já para o fechamento deste nosso segundo bloco e eu tenho que deixar a questão norteadora para o terceiro bloco, para os nossos convidados e para o nosso telespectador. Então, a nossa questão norteadora é: na gestão da qualidade, os colaboradores da organização possuem uma gama mais ampla de atribuições. Cada um é responsável pela consecução dos objetivos da organização.
Desse modo, a comunicação organizacional torna-se uma peça-chave? Será que sim? É a resposta que os nossos convidados irão discorrer ao longo do terceiro bloco. Já voltamos. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Estamos no terceiro bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje, gestão da qualidade e gestão por processos de negócios. Deixamos no ar a questão norteadora que os nossos convidados irão responder ao longo desse terceiro bloco, que vem a ser, então, a gestão da qualidade. E nessa gestão da qualidade, os colaboradores de uma organização possuem uma gama mais ampla de atribuições. Cada responsável, então, cada um é responsável pela consecução dos objetivos, de uma maneira geral, da empresa. Bem próximo ao que o Marlon citava no exemplo da questão do Joãozinho 30, quando falava de uma escola de samba e tudo mais. Aquela integração de todos os envolvidos nesse processo, todos têm uma responsabilidade e todos devem estar envolvidos para chegar até o objetivo final. Bom, desse modo, a comunicação organizacional torna-se, então, uma peça-chave para a gestão da qualidade, em busca da qualidade? Gina, eu posso retroagir um pouquinho no tempo? Sem dúvida. Eu diria que até o começo dos anos 80, né, pegando essa linha ainda, existia dentro das empresas uma área chamada forte, grande, chamada controle de qualidade. Então, tudo que se produzia, as pessoas eram responsáveis por produzir. E tinha uma outra área em que avaliava a qualidade daquilo que era produzido por outros. Eu acredito que, assim, meados dos anos 80 para cá, isso foi mudando gradativamente, até que, acredito que hoje chega a ser até impensável ter as proporções de pessoas que produziam e que controlavam naquela época. Hoje, todas as pessoas dentro das organizações são responsáveis pela qualidade, não só por produzir, mas são responsáveis pela qualidade do que produzem. Seja um produto acabado, um relógio, seja um software, né? Somos responsáveis pela qualidade do que nós produzimos. Então, houve uma mudança cultural muito forte nesses 30, 40 anos. Em 1994, eu trabalhava numa empresa, era uma multinacional, tinha sede em diversos países do mundo, e foi feito um grande evento para se discutir, nesses 18 países, para se discutir quais eram os maiores problemas que a organização como um todo estava encontrando. Evidentemente que nós aqui em Curitiba discutíamos as questões mais relacionadas à nossa planta, às nossas atividades. E naquela época, assim, emergiu um grande problema, a comunicação. A comunicação interna. Logo depois, nós começamos a utilizar uma ferramenta que iria resolver todos os problemas de comunicação, um tal de e-mail. Né? Com esse tal de e-mail, não é possível que alguém não tivesse uma comunicação perfeita. Pela agilidade. Perfeito, rápido. Pela entrada, pela introdução direta, certo. Pois é, eu diria que se nós repetíssemos aquela pesquisa feita em 1994, os problemas de comunicação permanecem, né? Se é que não se ampliaram, porque as informações hoje são tão grandes, a quantidade é tão grande, que a gente agora tem um problema contrário, às vezes. Não é nem tanto não ter informação, mas ter informações demais, que a gente não consegue realmente ver o
que é mais importante, como utilizar.